Conjunto das partes. Agora, a gente vai... É como se a gente fizesse um fechamento da nossa primeira leva teórica, tá? Como se fosse a primeira etapa. Então, conjunto das partes. Comece colocando aqui o título, certo? E aí vai ser o seguinte, você vai ver que é bem simples, tá? Conjunto das partes. O que acontece? O conceito é o seguinte, vai ser dado um determinado conjunto, e esse conjunto ele vai ter o que chamamos de conjunto das partes, que nada mais é que o conjunto formado pelos subconjuntos do conjunto dado. E aí é bom pegar essa parte agora, porque é muito importante que você saiba identificar os subconjuntos de um conjunto dado. Então, vamos primeiramente colocar assim, ó, né, para que você tenha esse conceito. É o conjunto formado, pelos subconjuntos do conjunto dado. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Vamos colocar o nosso exemplo. Se eu pegar para você esse conjunto A aqui, com 3 elementos, 1, 2 e 3. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos identificar todos os subconjuntos desse conjunto dado e vamos formar o conjunto das partes. É isso que vai acontecer. Então, vamos lá. Esse conjunto das partes, normalmente, ele é representado pela letra P. Então, estou pegando aqui, ó, o conjunto das partes de A. Bom, para você identificar os subconjuntos, você vai pegar cada elemento e vai colocar dentro de chaves. Então, vamos lá. O primeiro subconjunto que eu tenho é esse aqui, ó. Eu peguei o 1 e coloquei ele dentro de chaves. A mesma coisa eu vou fazer com 2 e eu vou fazer com o 3, tá certo? Não temos mais elementos, então você para e agora você aumenta o nível. Por exemplo, você vai sempre aumentando um elemento até chegar no próprio conjunto, tá certo? Então agora nós vamos pegar de 2 em 2. Então eu tenho o seguinte, eu vou considerar esse subconjunto aqui, 1 e 2, nós temos 1 e 3, e nós temos 2 e 3, correto? Então, já pegamos todos os pares que nós temos. Lembrando que se você trocar a ordem, 2 e 1, por exemplo, é o mesmo conjunto, então não vou pegar novamente. Eu já peguei ali 1 e 2, eu não vou pegar 2 e 1. Eu já peguei 1 e 3, eu não vou pegar 3 e 1, entendeu? E assim por diante. Depois, então, que você encontrou todos os pares, todos os subconjuntos de 2 elementos, você aumenta mais um elemento. E aí, quando a gente faz isso nesse exemplo, automaticamente nós temos aqui o próprio conjunto A. Aí você fala assim, ué, professor, eu vou considerar o próprio conjunto dele mesmo? Sim, esse conceito eu vou colocar para você. Agora, está faltando aqui um subconjunto. Lembra daquele conceito do conjunto vazio que eu te falei, que você não pode esquecer? Ele vem nessa aula aqui, ó. Eu vou colocar aqui o conjunto vazio, porque você precisa entender, você precisa sempre lembrar que o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto que existe no planeta, tá certo? Então, vamos colocar isso para que você não esqueça. Vou colocar assim, ó, observação 1. Ó, vou colocar assim, um conjunto dado é subconjunto dele mesmo. É importante que você guarde esse conceito que já caiu em questões teóricas. Então, o conjunto dado está contido nele mesmo. Agora, observação 2, certo? O conjunto vazio, certo? O conjunto vazio é
subconjunto de qualquer conjunto. Então, o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto, tá certo? Não esqueçam esse conceito, porque também já foi cobrado várias vezes em questões teóricas, tá certo? Bom, então, o que nós fizemos aqui? Foi dado o conjunto A com 3 elementos, nós identificamos todos os seus subconjuntos, colocamos dentro de um outro conjunto. Esse outro conjunto é chamado de conjunto das partes. E aqui nós vimos 2 conceitos importantíssimos, que são: o conjunto dado é subconjunto dele mesmo e que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto que existe no planeta. Ponto final. Aí agora você tem o seguinte, você vai escrever assim, ó, relação. Existe uma fórmula que também é fundamental que você saiba, que é 2 elevado a n. O que essa fórmula ela vai falar para a gente? Essa fórmula vai dizer para a gente a quantidade de subconjuntos que o conjunto dado possui. Então, essa fórmula 2 elevado a n fornece para a gente a quantidade de subconjuntos que um conjunto dado possui. E aí, o que seria esse n aqui da fórmula? Vai ser o número de elementos do conjunto dado, tá certo? Então, vamos pegar aqui, ó, o nosso exemplo dado aqui em cima. Ali eu tenho um conjunto A com 3 elementos. Quando você substitui na fórmula, você tem 2 ao cubo. 2 ao cubo é o mesmo que 2, que multiplica 2, que multiplica 2 3 vezes. Fazendo essa conta, você vai achar 8 subconjuntos, correto? Então, o nosso exemplo dado tem um total de 8 subconjuntos. E a gente pode comprovar isso na prática, porque nós identificamos todos eles. Aqui, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Então, assim, se você quiser, a gente vai pegar aqui, ó, vou pegar um outro exemplo, só para a gente colocar, vou chamar de conjunto B, ó. Eu vou pegar aqui nesse conjunto B e eu vou colocar 5 elementos. Se a gente fosse trabalhar com seus subconjuntos, né, se você jogar na fórmula, 2 elevado a 5, isso vai ser um total de 32. Esse conjunto B, então, com 5 elementos, possui um total de 32 subconjuntos, tá certo? Então aqui, nessa aula, né, para a gente fechar essa primeira leva de teoria, tá? A segunda leva a gente vai falar das operações, união, intersecção, diferença, que é uma leva muito cobrada em provas, tá certo? Então aqui para a gente fazer o fechamento, nós falamos de conjunto das partes, tá certo? E juntamente com esse conjunto das partes, nós colocamos essa relação que nos leva à quantidade de subconjuntos, tá certo? Então vamos finalizar aqui e vamos para a próxima.